Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu tô estudando para o mestrado na UERN, em Mossoró, e uma das questões da última prova que teve foi a questão sobre a máquina de Atwood. Eu acho que é assim que se pronuncia. E essa questão envolve o desenvolvimento de uma lagrangiana. E a pergunta era, a pergunta era escreva a lagrangiana. Então, era simplesmente a letra A escrever a lagrangiana, e é o que a gente vai fazer agora. E depois resolver ela, né? Então, encontrar a função que descreve o movimento dessa máquina aqui de Atwood. Nesse caso, para a gente antes de escrever ela, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Primeiro, definir um eixo. Então eu vou usar a régua aqui. Eu vou definir o eixo que essa máquina vai estar atuando. Eu vou colocar como sendo esse eixo horizontal o eixo Y, e o eixo vertical vai ser aí o meu eixo X. Depois de definir nossos eixos aí, então aqui vai ser X e aqui vai ser Y, né? Para a lagrangiana, normalmente é necessário que tenha algumas definições. Por exemplo, a gente precisa, né, da posição de ambas as massas, definir isso aí, e precisa também da equação da velocidade de ambos as massas. Então uma posição para mzinho e uma posição para mzão, a velocidade para mzinho e a velocidade para mzão. Então como é que a gente vai definir a posição dessa questão? Se observarmos aqui, a gente tem desse lado aqui, ó, um tamanho de corda aí chamado de x1, né? Esse tamanhozinho aqui. Desse outro lado eu vou chamar de x2, esse tamanho maior do M2, né? E aqui, ó, nessa parte aqui na roldana, a gente também tem outro, né, outro tamanho que eu vou chamar de x3, só para dizer que são tamanhos diferentes, tá? Então, qual seria o comprimento dessa corda? Seria a soma desses três valores, né? Então seria o comprimento, né, seria a soma de x1 mais x2 mais x3. Sabendo, né, que essa corda, né, é inextensível, né, ela não tem uma massa considerável, a rodana também não tem uma massa considerável. Eu, né, posso dizer que esse comprimento vai ser dado por essa expressão, e essa expressão, né, vai representar aí, né, minha posição de ambas as massas. Porque, por exemplo, se a massa M maiúsculo desce, a massa M minúsculo sobe, e esse tamanho de L não muda. Então já tenho aqui a minha posição P, né? O que eu preciso agora? Eu preciso, né, da minha, aí, além da posição, eu disse que precisava da velocidade. Então eu preciso da minha velocidade. Se eu tenho posição, a galera que já faz a graduação há algum tempo sabe, né, que a derivada da posição é igual, né, a uma constante. É igual à velocidade, desculpa. Então, se eu derivar a minha posição, né, L, o comprimento L é fixo, então ele vai ser 0. Meu x1 vai ser x.1. Meu x2 vai ser x.2. E meu x3 vai ser x3 ponto também, né? Então eu vou ter aí a velocidade em relação a x1, a velocidade em relação a x2 e a velocidade em relação a x3. Então eu vou ter a minha velocidade. Outra coisa que a gente pode, né, notar é que isso aqui, essa parte aqui, ó, estou pintando em vermelho agora, é um semicírculo. Essa parte que fica na rodana é um semicírculo. Aí tem um raio R. Então eu sei que o comprimento da corda que vai passar aqui por
por essa roldana vai ser sempre dado aí por PR, certo? Então meu x3 ele vai ser PR, tá? Se meu x3 é PR e eu sei que a derivada dessa posição aqui vai me dar minha velocidade, eu sei que x3 ponto vai ser zero, porque a derivada de uma constante é sempre zero. Então a gente vai chegar, né, que x1 ponto mais x2 pontos, né, é aí a minha equação da velocidade, certo? Então eu vou ter a posição dada por x1 mais x2 mais x3, né? Esse x3 eu vou substituir aí por πr, e a derivada desse πr vai ser zero, me sobrando aí x1 ponto mais x2 pontos. Eu vou só reescrever isso aqui, ó. Eu vou ter que minha posição é x1 mais x2 mais πr, e minha velocidade vai ser x1 ponto mais x2 ponto. Tendo essas duas funções aí, né, função de posição e de velocidade da nossa máquina, a gente vai ter que agora, né, colocar elas aí em uma em relação a outra. A gente vai ter que escolher qual dessas variáveis a gente vai querer utilizar. Se vai ser x1 ou se vai ser x2, né? E também diretamente aqui a x.1 ou x.2, né? Se a gente escolher x1 vai ser x.1, se a gente escolher x2 vai ser x.2. Eu vou por conveniência escolher o x1. Então nossa equação, deixa eu ver aqui como é que eu vou escrever assim: em função de x1 e x.1, certo? Meu x1 vai ser igual a x1, certo? Não vai mudar nada no x1. Já meu x2, eu vou ter que colocar ele em relação a o meu x1. E na nossa equaçãozinha aqui de posição, a gente já tem, e é só fazer essa manipulação. Se eu jogar o x1 para o outro lado, vai ficar L menos x1 menos πr, certo? Então aqui temos a posição, né, das duas partículas ali em relação a x1, e agora a velocidade em relação a x1 também. Minha velocidade x de 1 vai ser x.1 vai ser x.1, já minha velocidade x.2 vai ser menos x.1, certo? Pronto, acabamos de escrever as funções em relação a x1 e x.1. Já temos, né, que são velocidade e posição. Agora podemos iniciar a montagem da Lagrangiana. O que eu vou fazer agora? A Lagrangiana ela é dada da seguinte forma: L, né, Lagrangiana, vai ser igual a minha energia cinética menos, né, a minha energia potencial. Então eu tenho que ter como, né, descrever de forma a energia do meu sistema de forma cinética e a energia do meu sistema de forma potencial. Primeiro eu vou começar com a energia cinética, né, para os dois blocos, tá? A energia cinética dos dois blocos. A gente tem o bloco 1 com Mzinho, então a minha energia cinética dele seria Mzinho vezes, né, a minha velocidade aqui, ó, a minha velocidade x de 1 ponto. Então
x.1, né, dividido aí por 2. Já, né, a minha energia cinética da partícula 2 seria meu x de 2. E meu x de 2, x.2 aqui, é menos x.1. Quando eu levar esse menos x.1 ao quadrado da função, da fórmula, né, esse menos vai sumir. Então eu posso escrever dessa forma: mzão vezes x.1 ao quadrado dividido por 2. Essa é a minha energia cinética dos dois blocos, né, da massa m, de massa mzão. E agora eu vou escrever minha energia potencial para os dois blocos, de massas distintas também. Então, primeiro bloco seria mzinho vezes a gravidade vezes qual posição que ele está ali, né, seria em x, né, que foi o que a gente escolheu. Então a gente só colocar minha posição x de 1, certo? Só um detalhe que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, né? No caso da nossa energia potencial, eu escolhi o eixo x para baixo, né? Então o eixo x é positivo para baixo. Então ele se desloca, né, contrário ao meu eixo. Então ele é negativo. É menos m vezes g vezes x1 menos mzão vezes g vezes... Agora eu tenho que colocar o x2. Quem é meu x2? Então meu x2 vai ser L menos x1 menos πr. Certo? Então agora eu tenho as duas funções da energia cinética para os dois blocos, da energia potencial para os dois blocos, só substituir na minha fórmula de Lagrange. E a gente montaria, né, aí a questão, mataria a letra A da pergunta, né? Então vamos montar aqui minha lagrangiana, montando a lagrangiana. Eu teria que seria minha lagrangiana seria a minha massa de 1 vezes a minha velocidade em 1 ao quadrado, né, tudo isso aí dividido por 2, mais minha massa de 2 vezes minha velocidade em 1, né, ao quadrado dividido por 2. O menos da fórmula, não é? O menos aqui da fórmula, ele anularia esses dois menos da minha energia potencial. Então eu posso escrever mais a massa de 1 vezes a gravidade vezes a posição de 1 mais a massa de 2 vezes a gravidade vezes a posição de 2 em relação a x1, que seria L menos x1 menos πr. Certo? Então aqui eu acabei de montar a minha equação lagrangiana. Eu já teria pegado aí, resolvido a questão A da minha prova do mestrado.